uma passagem de especial importância na carta aos Efésios para a compreensão da obra de Jesus nesta terra e da unidade universal em sua pessoa, encontra-se justamente na carta aos Efésios, nos versículos de 11 a 22, quando nós ouvimos aqui Paulo, ou quem por ele, como já sabemos, falar da questão dos pagãos e dos judeus. Então, neste capítulo 2, de 11 a 22, é bom que eu estou dando uma pincelada aqui para entendermos porque esse versículo que vai falar de unidade, né, foi esse versículo que que foi escolhido como lema da quinta campanha da Fraternidade Ecumênica. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Mas o que era dividido? Então, neste capítulo 2, versículo de 11 a 22, vai tratar justamente desses pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Aqui nós vemos que a igreja é o que é por causa de Jesus. A carta aos Efésios não propõe uma eclesiolatria, ou seja, a igreja é a igreja mais importante do que Jesus. A igreja é outra coisa, é uma coisa, Jesus é outra coisa. Não. A igreja é igreja se ela estiver unida a Cristo. Né? Se ela estiver unida a Cristo. Não estando unida a Cristo, ela não é igreja de Cristo. O corpo sem a cabeça não é corpo. Está incompleto. O corpo inteiro, o corpo não é pessoa, desculpe, não é pessoa. É um corpo sem cabeça, porque a pessoa é um corpo com cabeça completo. Tá? Faltando, não está completa, falta uma parte, tá certo? Possui alguns elementos, mas não tem a totalidade. Então, a igreja só é igreja enquanto está unida a Jesus. Então, a carta não propõe, repito, uma eclesiolatria, ou seja, uma idolatria da igreja, não. Mas uma eclesiologia fundamentada, claro, numa cristologia. Um conhecimento, um estudo de quem é Jesus nos faz compreender o que somos como igreja. Só se pode compreender quem é a igreja tendo compreendido quem é Jesus. A igreja não vem ocupar o lugar de Jesus. A igreja está a seu serviço em favor do mundo. A igreja não tem uma missão que ela inventou para ela. A missão da igreja é a missão que Jesus inventou para ela. Nós temos a missão de continuar aquilo que Jesus iniciou. Tinha um canto passado que dizia: a vocação da igreja aqui na terra é isto: continuar no tempo a missão de Cristo. Então, é isso que a carta aos Efésios quer que a gente também compreenda, que nós temos uma missão. E aqui nós vamos chegar ao termo, ele é nossa paz, diz o texto. A paz, aqui falada na carta aos Efésios, que é o tema que nós vamos, que foi escolhido como lema da quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. A paz não é simples ausência de guerra ou um bem-estar interior quando as relações sociais vão bem. A paz é alguém. A paz tem um nome, e o nome da paz é Jesus. É Jesus que me dá a paz, mesmo se eu estou em meio a conflitos. A gente vive em conflitos continuamente. Vivemos em dificuldades, passamos por problemas. Mas, apesar de tudo, nós estamos em paz. Por quê? Porque
Justamente nós em Jesus estamos em paz, nele estamos em paz. Porque, como diz a carta aos Efésios, ele vem fazer dos dois povos um só. Esses dois povos, quais são, ou quem são esses dois povos? Os dois povos são os judeus, né, que aderem a Jesus, vindo de uma religião antiga, que é o hebraísmo, né, e agora os gregos, né, que são considerados pagãos, porque pagão não era um povo que não era batizado. Também, né? Para o cristianismo, de pagão vai ser um termo que vai ser atribuído àquelas pessoas que não receberam o batismo. Mas no tempo de Jesus, pagão eram os gregos. Por que eram considerados pagãos? Porque eles vinham de outra região fora da Palestina. Então, todo o povo que não vinha da Palestina, que não tinha nascido dentro da terra, nós chamamos de Terra Santa, da Palestina, então esse povo era considerado pagão. Esse povo não conhecia Deus. Então, não conhecendo Deus, eles são pagãos. Então, existiam os hebreus, que não eram pagãos porque conheciam Deus, e existiam os gregos, que eram pagãos porque não conheciam o Deus dos hebreus. Agora nós temos aqui, vamos imaginar, nós temos aqui dois povos que são colocados dentro de um funil. Né? E este funil se chama Jesus. E quando coloca-se esses dois povos nesse funil, o que sai no bico do funil, o que é? O cristão. E o que desaparece nesta junção? Desaparece a inimizade. Claro, se aquele hebreu que se considerava filho de Deus, crente em Deus, e rejeitava o grego porque ele não conhecia Deus, agora conhecendo a Jesus, não existe mais diferença. Não existe mais diferença. Não existe mais diferença. Dois povos, os judeus e os gregos, que representam depois toda a humanidade, porque a humanidade vai ser feita depois de pessoas que creem em Jesus, que creem em Deus, e pessoas que não creem em Deus. Pessoas que creem e pessoas que não creem. Então, ele veio fazer do mundo inteiro um só povo. Por isso, ele derruba o muro que separa uns dos outros, e mata a inimizade em sua própria carne. Este muro que nós estamos falando, este muro, na realidade, é uma alusão ao muro que existia no templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém. O lema da campanha da fraternidade deste ano, quando fala porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, o versículo faz menção da parede do templo de Jerusalém, que separava o pátio, que de um lado permitia que os judeus ficassem, e do outro os gentios, ou seja, os pagãos. Gentios ou pagãos significa a mesma coisa. Então existia um muro que separava. De um lado ficavam os judeus e de outro lado ficavam os gentios, porque gentio e pagão não se misturavam dentro do templo. Então, a beleza da força dessa expressão, tendo derrubado a parede da separação, ou seja, a parede da inimizade, nós vamos entender que Jesus é aquele que derruba tudo aquilo que nos separa. Tudo aquilo que nos divide. E ele derruba o quê? O muro para que nós sejamos um só povo. Um só povo. Então, dentro do templo, para vocês saberem, existia uma inscrição na parede que chamava atenção aos gentios, aos pagãos, que eles poderiam ser condenados à pena de morte caso eles entrassem no pátio que era destinado aos judeus. Então, essa parede e a separação causadas por ela, pela essa divisão, são usadas pelo autor da carta para exemplificar ou para tipificar
que em Cristo esse muro que separava foi derrubado. A partir de então, as pessoas podem viver em comunhão, em diálogo pleno. Por isso, nós não somos o dono de Jesus, ou os donos de Jesus. Nós somos os seguidores de Jesus. E conosco seguem tantos outros. Eles não creem naquilo que nós cremos, eles não praticam aquilo que nós praticamos, mas nós não podemos, de maneira alguma, dizer que só nós temos o privilégio de conhecer a Jesus, né? De seguir a Jesus, porque Jesus é nosso e não é deles, como algumas igrejas evangélicas fazem por aí, que terminam confundindo o cristianismo, que a gente tenta enquadrar essa pregação naquilo que é o evangelho, não consegue, porque eles continuam pregando o muro da divisão, né? O muro que separa. Enquanto Jesus veio destruir, diz o autor da carta. Tá? Diz o autor da carta. Ele veio fazer do mundo inteiro um só povo. Para isso, ele derruba o muro que separa uns dos outros e mata a inimizade em sua própria carne. Então, as distâncias começam e crescem. Jesus vem encurtar essas distâncias. Entre mim e o outro, um tijolo dá início ao muro de separação. Conhecemos muitas histórias de muros que separam. Outro dia tinha uma proposta de construir muros para separar os Estados Unidos do México, né? Conhecemos o muro que separa israelenses de palestinenses, ainda lá em Israel. Jesus veio derrubar o muro de separação, suprimindo em sua carne a inimizade. Suprimindo em sua carne a inimizade, como? Porque Jesus morre por todos. E esse morrer por todos é aquilo que nós celebramos na Eucaristia. Na Eucaristia. Dom Carlos, na carta pastoral Sozinhos não dá, só dá com, ele vai dizer, no número 8, na página 6, a Eucaristia é o sacramento da identidade da Igreja. Quando contemplamos o pão eucarístico sobre o altar, somos chamados a nos reconhecer como corpo de Cristo e acolher o dom de sua vida, que nos torna cada vez mais aquilo que celebramos. Ao falarmos em Eucaristia, pensamos logo no pão e no vinho. Mas antes de significar os alimentos da ceia, a Eucaristia é, em primeiro lugar, a própria ceia, isto é, a comunhão das pessoas ali reunidas. Então, ser igreja de Cristo é ser uma igreja em comunhão. Em comunhão. A comunidade cristã reunida como assembleia litúrgica é o primeiro sacramento eucarístico. Ou seja, o cristão, hoje, na Diocese de Castanhal, os católicos, hoje, na Diocese de Castanhal, são chamados a dar testemunho da unidade que celebram na Eucaristia, vivendo em comunhão. Comunhão. A celebração eucarística tem como finalidade nos transformar no corpo eclesial de Cristo através da comunhão no corpo sacramental. Por isso, a Eucaristia é o sacramento da unidade. Aqui nós só voltamos à unidade. Bom, unidade é o ser uma igreja que não tem parede. Parede. Somos sacramento da unidade, diz Dom Carlos, e da comunidade. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender uma outra coisa. Se na carta aos Efésios o autor se refere a esta parede que existia no templo de Jerusalém, dizendo Cristo derrubou esse muro. Já não existe judeu, e já não existe grego, já não existe gentil e judeu. É povo de Deus e povo que não é de Deus. Nós hoje somos também convidados a derrubar muitos muros. E existem muitos muros que nós criamos. E no número 9, Dom Carlos diz assim: quando numa comunidade a inveja, a fofoca e os interesses pessoais correm soltos, a comunhão fica comprometida
e não há vida eucarística. Eu acrescentaria, não há vida eclesial. Quando nós construímos muros de inveja, de fofocas, de interesses pessoais, a igreja volta a se dividir. Então, a campanha da Fraternidade 2021 tem muito a ver com a gente, né? Tem muito a ver com a gente. Porque nós somos chamados a encurtar ou derrubar, encurtar as distâncias e derrubar esses muros que nós estamos construindo. A campanha da Fraternidade pode e deve ser aplicada nas nossas comunidades eclesiais, nas nossas paróquias, né? Nas nossas paróquias. No número 10, Dom Carlos vai dizer uma outra coisa, interessante também, porque está ligada com esse tema da unidade criada na igreja, desses povos, de dois povos o Senhor fez um com a sua morte na cruz. O contrário de uma vida eucarística, que é uma vida em fraternidade, é o individualismo. Dom Carlos até diz, a lógica do ditado farinha pouca, meu pirão primeiro, não combina com a Eucaristia que nós celebramos, né? Não combina com o que ela nos comunica. O individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais irmãos. O individualismo é o vírus mais difícil de se vencer, diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, na carta que ele escreveu ultimamente. Então, o individualismo é a reconstrução desse muro que divide. Eu, sozinho, eu construo barreiras. Eu, sozinho, eu construo paredes. Eu, sozinho, eu me separo. Então, não é essa a igreja de Jesus. Nem dentro da nossa igreja e nem em relação às outras igrejas. Então, conhecemos muitas histórias de muros. Jesus mata a inimizade e a mata em si mesmo, ele destrói. E aqueles que aderem a Jesus não podem, de maneira alguma, agir como se Jesus não tivesse derrubado o muro da separação. Curiosamente, o autor coloca no centro da sua reflexão, como a causa da inimizade e da separação, ou como explicação do que é inimizade, a lei dos mandamentos expressas em preceitos, é o que diz o autor da carta. Podemos entender, nós, de forma rápida, essa expressão como a afirmação de que uma vida na paz, com relacionamentos humanos de qualidade, não se faz sob a observância de leis e de preceitos, e sim com a vivência da caridade. Então, se nós somos a Igreja de Jesus, e escutamos nosso bispo que diz, sozinhos não dá, só dá com, então, sem caridade não dá, só dá com caridade. Só seremos esse corpo unido, esse corpo uno, universal, se nós vivermos o amor. E é o amor que ajuda a derrubar os muros. Essa carta tem muito a ver com o tempo que nós vivemos, alguns dias atrás, né? Nas campanhas políticas. Quem viveu as campanhas políticas alguns dias atrás, experimentou com certeza os muros, e alguns estão experimentando ainda muros divisórios, né? Entre aqueles de cá contra aqueles de lá. Os que são meus e os que não são meus. Entre eles existe um muro. Esse não é o princípio de Jesus. Este não é o princípio de uma igreja fundada por Jesus. Este não é o princípio de uma igreja que diz ser de Jesus. Nem nós católicos, nem de outros ramos de cristãos. Não é assim. Se nós somos de Cristo, o princípio tem que ser o princípio da derrubada dos muros divisórios, dos muros que nos separam, que nos dividem. Então, a entrega de Jesus foi um ato livre de amor. A observância dos preceitos pode dar a falsa ideia de superioridade e de separação. Eu não sou
melhor do que o meu irmão, porque eu conheço a lei de Deus. Eu não sou melhor do que o meu irmão, ou maior do que o meu irmão, mas importante porque eu pratico a religião. Não. Isso, a prática da religião, o conhecimento dos mandamentos, dos preceitos, dos ensinamentos, não me dá status. Não me dá status. Eu não estou adquirindo fama porque eu sou de Cristo. Eu estou buscando a minha santificação. É a mudança da minha vida. A construção de um mundo novo a partir da minha pessoa, da minha concepção. Eu espero de estar correspondendo àquilo que me foi pedido, falando desta carta que é muito bonita, e esse tema também ecumênico, que nos fala do rompimento dessas barreiras, que de qualquer forma está até no nosso subconsciente, de que nós somos católicos, e porque somos católicos, o princípio do Evangelho é nosso, o Evangelho é nosso porque eu, na minha igreja, faço isso, eu faço aquilo, então eu posso achar que eu sou melhor porque o outro não faz aquilo que eu faço, né? Não pratica aquilo que eu pratico, porque talvez não é assim. Né? Depois da introdução da carta e da saudação e da bênção do início, que está lá no capítulo 1, versículo de 1 a 23, a carta de São Paulo aos Efésios desenvolve longamente o tema dessa igreja una e universal. É interessante que o autor diz: essa igreja, não existe outra igreja, só existe uma igreja. E essa igreja é a igreja de Cristo. E essa igreja está em todos, porque ele fez só. Não existe outros povos, isso é só essa. Só existe essa igreja. Então, quando a gente fala que só existe uma igreja, é porque Jesus transformou do que era muito, um só. A igreja de Cristo, a igreja dele. Né? Então, explicando em que consiste ser um mesmo corpo. E está aí no capítulo 2. Né? Está aí no capítulo 2. Justamente essa apresentação, a salvação pela graça de Cristo. E vós, capítulo 2, versículo 1, e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo. A conclusão da carta de São Paulo aos Efésios é feita de exortações e de saudação final, né? Finais. Então, estávamos falando, o nosso querido Victor disse no início que nós estávamos fazendo uma caminhada. E hoje nós estamos fazendo pela manhã, a segunda parada. Segunda parada, através dessa carta para pessoas de boa vontade, no mundo cheio de barreiras e divisões. Aí cabe a cada um fazer uma leitura da própria situação em que vive e descobrir quais são as muitas barreiras que estão sendo construídas na sua comunidade, né? Se existem barreiras, né, construídas, quais são as barreiras que estão sendo construídas na comunidade. Depois de ter feito justamente uma alusão aos discípulos de Emaús, né,
nós vamos compreender que ser de Cristo não quer dizer que nós tenhamos sido colocados numa máquina e o Senhor tenha feito de nós uns soldadinhos vestidos do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, né? Como existem algumas igrejas que, por se considerarem fundada por um determinado pastor, até a voz é igualzinha do pastor, né? Às vezes eu fico observando alguns pregadores aí de algumas igrejas evangélicas, sem criticá-las, pelo amor de Deus, e eles falam igual ao fundador, né? Ao fundador deles, até a maneira de falar, o tom de voz do mesmo jeitinho. E o conteúdo também é o mesmo, repetem, até o tom de voz nas vírgulas são todas no mesmo lugar do pregador. Então, nós não fomos transformados por Jesus numa igreja, uma única igreja, no sentido de que nós vestimos só uma farda e que nós somos, que temos que marchar do mesmo jeito, que temos que vestir a roupa do mesmo jeito. Não. O Senhor nos fez um só povo, né? O Senhor nos fez uno na sua igreja, mesmo que nós sejamos diferentes. Por isso, é a diversidade que vai nos conduzir à unidade, não? Então, a carta aos Efésios é uma orientação que aponta caminhos de superação desse dilema que dividia os cristãos naquela época, os cristãos hebreus, né, os hebreus cristãos, os que vinham do hebraísmo se tornaram cristãos, e os pagãos que não conheciam Deus e se tornaram cristãos. Depois até nós vamos ver uma repercussão disso no encontro de Pedro e Paulo, aquela confusão dos Atos dos Apóstolos, né? Que Pedro achava que era necessário circuncidar para poder se tornar cristão. E Paulo diz, não, de jeito nenhum. Não precisa circuncisão. Quem vai libertar, quem vai justamente abater este muro é Cristo. Então, se você encontrou com Cristo, não precisa mais circuncisão. Não, nada de circuncisão. Não tem mais circuncisão. Depois vai ser tratado, né? Ser tratado nas outras cartas de Paulo, na própria carta aos Gálatas, Paulo vai dizer, Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo nos libertou. Então, a carta das comunidades de Éfeso é justamente a carta de Paulo aos Efésios, a comunidade de Éfeso, é uma orientação que aponta caminhos de superação desse dilema que existia, que dividia os cristãos. Então, o conteúdo principal desta carta é a ênfase na unidade. Quando a carta acentua o valor da unidade, suspeita-se que os conflitos e as desuniões surgiam entre os dois grupos que formavam a comunidade, os judeus cristãos, dos judeus cristãos e dos gentios cristãos, ou dos pagãos que se tornaram cristãos, né? Havia aquela política, né? Daqueles que eram de lá, aqueles que eram de cá, e que vinham de cá, e que vinham de lá, e aí o autor está dizendo, não é assim não, gente, não é assim não. Não é assim não são dois partidos dentro da igreja. Não são dois partidos com dois evangelhos, não. Não existe dois evangelhos, só existe um. Não existem dois Cristos, só um. E nós seguimos a este, então não temos... Nós somos errados se estamos... não existe dois Cristos, não. Por isso São Paulo vai, nas outras cartas, ele vai insistir muito, né? Nós somos de Cristo. Quem batiza não é Apolo, quem batiza não é Paulo. Quem batiza é Cristo. Então, larguem de pensar nessas ideias divisórias, né? Na carta aos Efésios, encontramos a insistência na afirmação de que Cristo é a cabeça, já falei, né? A primeira vez que essa expressão aparece é logo no início, no hino, capítulo 1, versículo 3 a 14, no hino, né? No hino de abertura. Esse hino é uma grande oração de bendição ao nome de Deus, né?
Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, e vai adiante, né? Então, as afirmações que estão neste hino introdutório da carta, lá no começo, hino de louvor à providência de Deus, né, que está aqui bem no começo, vai do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, que depois vem ação de graças, nossa herança celeste em Cristo e na igreja. Então, as afirmações apontam Cristo como cabeça do corpo, que é a comunidade. É um caminho de superação da crise que as comunidades estavam vivendo. Jesus Cristo é o centro da fé, e Jesus Cristo, como centro da fé, unifica a comunidade, em que justamente existem diferenças, porque ele convoca a experiência de um amor que une as pessoas. E que o que vai unificar as pessoas é o amor, mesmo que elas não se vistam do mesmo jeito, mesmo que elas não sejam do mesmo jeito, mesmo que elas não falem do mesmo jeito, elas podem ser todas diferentes, mas o amor é igual. Então, o que unifica as pessoas é a maneira de amar. Né? Não é nem a maneira de fazer, é a maneira de amar que vai justamente justificar o modo de fazer. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. O amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. É que nos fala a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 8. Para superar os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, a orientação é que pratiquem solidariedade mútua e compreendam que estão integrados ao edifício cuja pedra fundamental é Cristo. Aqui ele usa a ideia da pedra fundamental. Né? Pedra fundamental, a gente sabe o que é. Pedra fundamental é uma pedra que equilibrava todo o edifício. Né? O ponto que equilibra. Se você tira aquele ponto de equilíbrio, o edifício desaba. Né? Nós falamos, Jesus é falar uma outra linguagem, dizendo os ramos não podem produzir frutos se não estiverem unidos ao tronco. A videira não pode produzir frutos se não estiver unida ao tronco. A pedra fundamental e tronco é justamente a mesma ideia, né, que nós temos que compreender que nós não podemos produzir frutos se nós não estivermos unidos a Jesus. Ou seja, se a seiva desse tronco, se a solidez dessa pedra não for o amor de Jesus que nós temos. Né? E quando a gente vive a desunião ou a desunidade, nós jogamos o amor de Cristo fora. Estamos sem o amor de Cristo. Né? E o que nos faz ser de Cristo, essa igreja, é a maneira de amar. Como diz o Padre Zezinho, né, Padre Victor? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Então, é interessante, né, essa carta, porque justamente o que vai fazer com que nós compreendamos a unidade é a maneira nossa de viver justamente o ser de Cristo, certo? E como é que nós podemos testemunhar? E aqui eu vou chegando ao final, Padre Victor. É hora do lanche, né? Chegou a hora de merendar, chegou a hora de merendar. Nossas mãozinhas com álcool, vamos lavar, né? Então, chegou a hora de merendar. Então, como e o que vamos testemunhar nesse tempo de campanha de fraternidade, mas não só. Porque uma coisa é bom que a gente entenda, meu povo, quando a gente fala de campanha da fraternidade, na verdade, é uma campanha. Toda campanha tem um dia para começar e um dia para terminar, porque senão não é campanha. Então, vai começar a campanha de vacinação. A campanha começa, tem dia para começar e tem dia para terminar. Isso não quer dizer que os ensinamentos da campanha tenham dias para começar e dia para terminar, porque a campanha, na realidade, a campanha é uma campanha de conscientização. É campanha para que nós adquiramos a consciência. Por isso a campanha vem relembrar. A campanha não apresenta novidade, entre aspas, não apresenta novidade, não. O que a campanha apresenta? Apresenta a palavra de Deus.
Apresenta a fundamentação das nossas ações, a justificação dos nossos métodos. E onde é que nós, como Igreja de Cristo, encontramos tudo isso? Na palavra. Nós cristãos, nós católicos e nós não católicos. Não podemos esquecer que aquele que nos une é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Aquele que derruba, que abate os muros, é justamente a palavra do Senhor. Então, como e o que devemos testemunhar neste tempo de campanha e depois do tempo da campanha? É na sequência desses eventos e no meio desse contexto histórico-social que lemos Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Esta frase é uma confissão de fé em Jesus Cristo, Não é motivo para divisões e conflitos, mas é uma inspiração para que nós nos empenhemos em melhorar a nossa convivência e intensificar o nosso diálogo. Isso vale para dentro, interno, na Igreja Católica e fora da Igreja Católica. Convivência, aprender a conviver com aqueles que estão com a gente, dialogar com aqueles que estão com a gente, internamente e externamente. Conviver com aqueles que não estão com a gente e dialogar com aqueles que não estão com a gente e nem são da gente. Aprender a dialogar. E tendo sempre cuidado de não se deixar contaminar pelo diálogo, porque diálogo não é convencimento. Tem gente que vai dialogar e se convence logo do que o outro está dizendo, né? A gente passa um tempão evangelizando, o pobre do nosso bispo escrevendo cartas sobre cartas, uma catequese maravilhosa que ele faz, e a gente bota na cabeça, e quando chega um, bate na porta, diz uma coisinha, o cara vai lá e vai embora. Em vez de dialogar e apresentar suas convicções e permanecer firme, ele se deixa levar pela primeira proposta que é feita e joga fora tudo aquilo que recebeu. Isso aí não é diálogo, isso aí é deixar levar e renunciar às suas convicções. Né? Dialogar não significa que você tenha que renunciar às suas convicções. Né? Eu não vou renunciar às minhas convicções porque eu sou amigo de fulano. Não. Eu tenho as minhas convicções em Jesus Cristo. Né? Eu sou pedra viva. O lema da campanha da Fraternidade 2021 afirma, repito, porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O versículo faz menção, já falei disso aqui, né? Desse templo, e nós somos chamados a testemunhar durante a campanha e fora da campanha que todo e qualquer tipo de divisão interno e externo devem ser abatidos por causa da nossa fé. O Cristo é a nossa paz, confessa que em Cristo não há lugar para a violência, não há lugar para o racismo, não há lugar para o ódio, não há lugar para a discriminação. Ontem o Padre Victor já fez esta alusão, esta falta de oxigênio. Falta de oxigênio são consequências de tudo isso que nós estamos aqui falando, violência, racismo, ódio, discriminação. Isso mata e tira a respiração de qualquer um. E, sobretudo, mata a igreja. Se por acaso na igreja existem pessoas que vivem violência, praticam racismo, o ódio e a discriminação. A palavra paz, na língua grega, traduzindo em português, é Irene. Irene, para o nome de uma pessoa, de uma mulher, Irene. Na realidade, em grego é Eirene, ou Eirene. Então, Irene é grego. Em hebraico é Shalom, e no aramaico é Sholom. Tanto no grego quanto no hebraico, quanto no aramaico, paz significa superação de violências, discriminações, para que se possa viver uma plenitude de vida. Então, para que tenhamos uma vida plena,
é necessário que nós promovamos a paz, a Irene, a Shalom, a Shalom, nas nossas relações. Nas relações entre as pessoas e entre a natureza. Não só entre os homens, porque nós somos convidados a viver a paz também em harmonia com a própria natureza. Em paz com as pessoas e com o mundo. Isso significa que Cristo é aquele que garante as relações, essa relação como a campanha quer nos propor, de equidade, de acolhida entre todas as pessoas, entre os povos. Então, a paz será fruto de uma vida em plenitude que é garantida a todos os povos. A paz é consequência justamente de quê? De superação de divisões, de muros. Eu penso que seja isso que a campanha da fraternidade quer nos apresentar, e a gente poderia ficar aqui falando, muito mais, porque o que vai derrubar esse muro, meu povo, é justamente a nossa convicção de que o evangelho que nós ouvimos, o evangelho que nós recebemos, o evangelho que nós tentamos viver, é esse evangelho que é a força de Deus que vai abater os muros. Nós colocamos esse evangelho na nossa mente, compreendemos este evangelho, colocamos este evangelho no nosso coração e amamos este evangelho como a herança que o Senhor nos deixou para a nossa vida, uma herança que Ele deu para a gente usar, não para deixar guardado. O evangelho é uma herança que o Senhor nos dá para que a gente use, que a gente esqueceu. Tem muita gente pegando o evangelho e fazendo como faz com a Bíblia, né, Padre Victor? Ainda agora apareceu eu não sei quem foi, que botou aí a tela do computador e apareceu uma biblioteca atrás. Tem gente que pega a palavra de Deus e coloca na biblioteca. Ela fica bonita lá atrás, na tela, né, na Bíblia. O Senhor não nos deixou o evangelho para a gente colocar na estante. O Senhor nos deu para a gente colocar na vida, para a gente gastar. Nós precisamos gastar este evangelho. E é gastando este evangelho que a gente vai derrubar os muros. E a gente vai gastar o evangelho perfeitamente compreendendo. Por isso, na mente, no coração, e depois também no anúncio. É o evangelho que vai derrubar os muros. O evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, nos revela-se como a força de Deus que derruba os muros do preconceito, que separam ainda hoje pessoas que não são judias e gentias, judeus e gentios, mas são pessoas que agem como se fossem inimigas, às vezes inimigas da própria fé, dentro da própria igreja. E a gente tem que trabalhar isso para superar isso. Trabalhar muito para superar isso. Dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Eu não penso como o Victor pensa em tudo, mas eu respeito a maneira de pensar do Victor. E nós nos dá muito bem porque nós colocamos a nossa maneira de pensar, talvez com algumas diferenças, colocamos em comum. Às vezes eu falo mais alto, eu imponho a minha maneira de pensar, porque certas horas a nossa maneira de pensar tem que ser imposta de qualquer forma, O Evangelho grita, e quando São Paulo me diz, se eu não gritar, se eu não anunciar, se eu não falar, se eu não falo, o outro vem e me cala, Então a gente tem, de qualquer forma, defender as convicções, defender as convicções com convicção, não basta só também. Tá bom? Meu povo, eu acho que basta, são já 10h30, 10h40. Victor, eu não sei se eu consegui transmitir aquilo que a campanha... Claro que não consegui. A campanha de fraternidade é muito vasta. Carta aos Efésios também é muito vasta. Mas isso aqui como dizem os italianos, é um assaggio, não, Vânia? Vânia saiu. É um assaggio. Tá aí a Vânia? É um assaggio, é uma prova, um antipasto, uma entrada. Um assaggio. Da Vera. Para que a gente possa aprofundar no prato, que é a leitura da palavra da Carta aos Efésios. Muito bonita.
Gratíssimo pela aula, né? Uma aula direto da Cátedra de Bíblia de Nova Timboteua. Nós recebemos, acredito que todos nós estamos muito felizes com essa aula. Muito obrigado de coração. Frei Pestana. Muito bem. Eu agradeço ao Victor, que entrou em contato comigo e me pediu essa colaboração. Realmente, eu fiquei preocupado, porque é a primeira vez que eu falo diante das câmeras, assim, tão pertinho de vocês. E para um público tão vasto e seleto, né? Belíssimo, então, agradeço parabéns. Obrigado, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Victor. Tudo isso a gente faz para que a gente possa progredir na nossa caminhada de fé. Até que o Senhor nos abençoe. Amanhã, Deus Vamos quiser. encerrar. Não ouvi mais. Depois vocês rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ensine também a construir, como diz o Papa Francisco, nos ensine a construir pontes, muito mais que muros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é ativado o microfone. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, bom dia, bom almoço a todos. Em nome